Gente, eu não sei em casa se você ama o tanto que eu amo esse programa, porque a gente aprende tanto, né? E aí, eu tô feliz porque agora a gente vai aprender um pouco mais. E quero até te falar assim, você que tá assistindo Vida Melhor, você que gosta do programa, conta para suas amigas, fica aqui juntinho, mas espalha, porque eu fico pensando que se a gente aprende, coloca em prática para ir transformando a nossa vida, a gente vai tendo um mundo cada vez melhor. Então eu quero que muita gente assista e que muita gente consiga ir melhorando o seu jeito de lidar consigo, com as pessoas ao redor, né? Com a vida de forma geral. E olha, agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E muitas vezes, quando a gente está falando com alguém, quando a gente é convidado para dar uma palestra, ou quando a gente mesmo precisa conversar de forma séria com as pessoas que a gente ama, a gente fica nervoso, fica pensando se a gente falou certo as palavras. Às vezes a gente esquece da voz, né, do tom de voz. Então é importante a gente pensar nesse todo, tá? E é por isso que a gente hoje convidou uma especialista nesse assunto. É importante a gente se comunicar bem, é importante que a gente consiga expressar bem os nossos pensamentos, que a gente consiga vender bem as nossas ideias, não só produtos, mas as ideias, né? E ela, que é fonoaudióloga clínica, vai nos ajudar nesse desafio frequente, diário e constante. Patrícia Moreira Barbosa de Castro, seja muito bem-vinda, uma alegria te receber. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade de estar conosco, viu? Eu que agradeço. Vou te convidar para sentar ali. Não. E aí eu sento aqui pertinho de você, Que porém, joia. respeitando o nosso distanciamento. Isso, verdade. Para falar sobre essa importância que é a comunicação. Isso, é verdade. Cláudia, primeiro eu queria te agradecer muito a oportunidade. É uma alegria, é uma honra para mim te conhecer. E eu trouxe uma lembrancinha para você, para inspirar o nosso bate-papo. Gente, mas que um presente lindo. Olha, uma palavra pode mudar tudo. Imagina uma atitude. Não é? Nossa, é bem o que eu acredito. Lindo, maravilhoso. Amei. Que bom, amei. Vai que para um lugar bom. muito especial lá na minha casa. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Tá joia, fico feliz. Vamos lá. E como você bem disse, hoje você começou o programa falando tão lindamente sobre a oportunidade da gente sempre fazer melhor, né? E a comunicação, ela nos dá esse presente, porque ela é uma habilidade, como se fosse uma ponte, que aproxima as pessoas. Então, o segredo é a conexão. Quanto mais eu mantenho uma conexão com o outro, melhor é essa minha comunicação. E é muito interessante porque o ser humano já nasce programado. Nós somos seres sociáveis, a gente já tem essa programação no cérebro para procurar os pares. Ou seja, se a gente pensar na nossa espécie, nós somos os únicos que a gente precisa de um cuidador, né, durante os primeiros anos de vida. É uma questão de sobrevivência. Então, a comunicação tem muita relação com isso. A primeira forma do bebê se comunicar é quando ele chora. Então, ao chorar, ele mostra que ele está com frio, que ele quer ser trocado, que ele quer um colo. Isso já faz com que se estabeleça essa comunicação. Então, é muito interessante a gente pensar que a comunicação está na nossa vida desde o primeiro minuto que a gente respira até o último. Então, por isso que é tão importante que a gente valorize, que a gente saiba potencializar e sempre, como uma habilidade, sempre ela pode ser melhorada, sempre ela pode ser aprimorada. As pessoas acham assim, mas eu me comunico bem, eu falo bem, mas você sempre pode transmitir de uma forma melhor, como a gente disse, como a pessoa que esteve aqui anteriormente comentou, uma comunicação assertiva, que é aquela comunicação clara, que traz, né, confiança, traz segurança para o outro. Essa conexão, quando se estabelece, ela vai em frente. E é tão bonito a gente ver um comunicador bom, não é? Eu acho o máximo, né? E acho que não só o comunicador que de repente tem lá uma plateia, mas quando a gente se comunica com uma pessoa, né? Verdade. Isso, para mim, é crucial, até numa relação amorosa, né? Relação marido e mulher. Quando não tem uma comunicação clara, né? Quando tem falta de comunicação ou os não ditos, que fica aquela coisa subentendida no ar, a gente vê que a relação perde muito. Muito. Né? Tem prejuízos. Com certeza. O Rubem Alves tem textos lindos em relação a isso e ele tem um que eu gosto muito, que chama-se... E aí ele fala de relacionamento, mas serve muito para comunicação, que ele diz do jogo de tênis e frescobol.
Quando eu tenho uma comunicação com o outro, onde eu quero que a minha verdade prevaleça, eu quero sobrepor a minha opinião à do outro, é o jogo de tênis, onde o objetivo é que eu jogue a bolinha onde ele não consiga pegar. Ou seja, eu dou aquela cortada e ele não tem argumento, ele não tem como responder. Na verdade, ali não é uma comunicação, ali é uma guerra de ego. Agora, quando eu quero ter uma comunicação assertiva, quero conversar e quero ouvir o teu lado, quero ponderar, podemos debater, ótimo, mas vamos chegar a uma conclusão, é o jogo do frescobol, que o objetivo é que você jogue a bolinha para o outro e que ninguém, ali não tem ganha-ganha, ali o objetivo é que a bolinha não caia no chão, então é diferente, né? Muito bacana, É linda, né? essa analogia é maravilhosa. Agora, eu sempre fico pensando assim, que então a raiz de todo esse processo, dessa comunicação assertiva, a frescobol, seria uma cabeça bem resolvida, porque tem que traçar primeiro esse objetivo, o que eu quero nessa relação aqui, o que eu quero nessas relações aqui, porque às vezes a pessoa tem uma cabecinha de que ela quer sobressair ao outro, que ela quer impor a verdade, né? Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece e quando a gente tem uma escuta. Não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez com 2 ouvidos e uma boca, para que a gente pudesse ouvir mais. Quando eu escuto mais o outro, tenho um olhar empático com o outro, eu consigo perceber as necessidades dele e aí isso faz já que mude um pouco a minha ótica. Eu não penso só em mim, mas claro, isso é um exercício, né? E voltando um pouco na questão da comunicação, porque tudo está muito relacionado, tem pessoas que não têm tanta habilidade, apesar de ser uma habilidade, isso não é tão pronto, tão automático para algumas pessoas. Então, ela precisa aprimorar essa comunicação. E existem vários recursos que a gente usa e que a gente pode se apropriar para estimular essa melhor comunicação. Então, quanto mais eu me utilizo desses recursos, melhora a minha comunicação, por isso a minha conexão também fica por mais tempo, enfim, né? Fica enquanto durar aquela conversa e eu consigo obter melhores resultados. E quando a gente pensa isso, não é só para uma questão profissional, por exemplo, para a vida, como você disse, para um relacionamento amoroso, mães e filhos, no meu trabalho, é importante que a gente use esses recursos. Que recursos são esses? Que agora eu quero rápido aprender, porque isso então vai fazer total diferença nas nossas vidas. Com certeza. São 3 recursos. O primeiro a gente chama de recursos verbais, que seriam as palavras, o vocabulário, como eu uso as minhas expressões. Então, eu gosto sempre de dar 2 exemplos, que são coisas comuns que as pessoas fazem e que deveriam, então, olhar de uma outra forma. Por exemplo, eu quero vender o meu produto, então eu faço doces. Aí eu vou fazer uma propaganda do meu doce, quero gravar um vídeo e digo assim, eu faço uns docinhos muito bom, o preço é baratinho, ele é muito gostosinho, é tantoinho. Que imagem comunicativa que eu estou passando? Na verdade, uma imagem... Um docinho pobrinho. É um docinho. Então, se eu quero valorizar, eu digo que eu faço doces, o preço é acessível e o sabor é uma explosão de sabores, provem. Então, eu estou valorizando apenas trocando algumas palavras. Outra coisa que é bem comum nesse recurso verbal sabe quando você conhece aquelas pessoas que tudo que ela fala tem uma paradinha? Pois é, são as pausas preenchidas. Isso não tem necessidade e isso polui a comunicação. Porque se você for, por exemplo, assistir uma palestra, né, de uma pessoa que fale muitas vezes, né, então, daí, tipo, para os adolescentes, começa a poluir. Você começa a prestar mais atenção em quantos nés ele disse do que no conteúdo que foi falado. Então, um recurso, voltando à questão do autoconhecimento, se eu quero mudar, e eu acho que eu preciso, eu observo que, puxa, eu falo muitas vezes, né? Eu preciso ter esse autoconhecimento, já é o primeiro passo. Eu posso pedir o que a gente chama de par de apoio. Eu posso pedir para um amigo, um namorado, uma colega de trabalho, pai, mãe, olha, me ajude. Quando eu estiver falando muito, né?
me dá um toquezinho, porque eu não quero mais ter esse vício. A gente chama isso de vício de linguagem. E é bastante importante, então, que a gente tenha essa abertura de querer mudar. Quando eu mudo, com certeza eu melhoro, né? Sempre que a gente dá, como você acabou de dizer, quando você tem essa vontade de se modificar, é porque alguma coisa ali dentro já está mexendo. E aí é sempre para melhor. Bom, primeiro recurso, então, eu já te falei, que é esse do verbal, Então, né? segura o segundo recurso, eu vou dar um recado e Pois volto. não, tá joia. Eu tô gostando. Tô amando, na verdade. Tô cheia de coisas na cabeça também já pra te perguntar. Porque como é bom a gente aprender a se comunicar cada vez melhor, né? Isso muda a nossa relação com a vida. Eu gostei. Primeiro recurso, então, São os verbais. são os verbais. Isso, Tá. então a dica que eu daria é para a gente cuidar desses vícios de linguagem, porque eles poluem, né, o nosso discurso, e também para a gente cuidar dos termos que a gente usa, das expressões, porque isso está muito ligado à imagem comunicativa. Aliás, eu acabei não explicando o que é imagem comunicativa. Todos nós geramos imagem o tempo todo. Então, a imagem comunicativa é a imagem que a pessoa tem de mim como comunicador, vamos dizer, né? Então, se eu tenho, por exemplo, hábito de falar muito alto, ou se eu falo rápido demais, ou se eu falo muito lá para dentro, mexo pouco a boca, articulo pouco, eu vou formando uma imagem comunicativa. Então, isso, às vezes, depõe, né? Dependendo do trabalho, dependendo, enfim, do círculo onde eu frequento, isso pode ser negativo. Então, precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado. Todos nós temos, como eu disse, uma imagem comunicativa. Então, quando eu tenho os recursos verbais, que são esses da fala, eles estão bem relacionados à imagem comunicativa. Tem um outro recurso que já são os não verbais, que é toda a expressividade corporal, facial. E olha que interessante, existe uma pesquisa americana que mostra que 55% do impacto que a comunicação da gente gera vem do corpo. Ou seja, o corpo fala muito, não é? Então, é importante que a gente tenha também esse cuidado. Se eu estou aqui sentada, falando assim, toda fechada, olhando muito para o chão, eu te passo uma imagem comunicativa. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Uma dica que eu gosto muito de dar em relação à imagem comunicativa é o contato visual. O contato visual, ele é fundamental. Então, veja só, eu estou conversando com você, mas eu fujo os meus olhos, eu não olho para você, eu estou olhando para baixo. Que imagem eu passo para você? Sei lá, eu vou ficar insegura, não sei, vou ficar na dúvida de quem você é, né? Exato, você vai me imaginar como uma pessoa insegura, né? Puxa, ela não consegue fixar o olhar, ou então ela não está falando muita verdade, porque ela não consegue. Quando a gente não está falando a verdade, a gente tem dificuldade de fixar o olhar no outro, né? Em contrapartida, vamos imaginar que eu esteja falando com você e você está ali olhando o celular, aí você olha para mim, daqui a pouco você olha o celular de novo. Desleixo, né? Não Não é? estou muito interessada. Exato. Indiferença. Indiferença. Então, a imagem comunicativa que aí você vai me passar é que você está indiferente ao que eu falo. Então, o recurso não verbal, que seria o corpo, ele diz muito da nossa comunicação. Se eu quero participar, naturalmente eu venho para frente. Quando eu quero falar, eu venho para frente. A forma como eu descanso, se eu estou de pé, a forma como eu descanso os quadris, tudo isso tem diferença. Vamos pensar num sacerdote, né? Quando a gente vai à missa e a gente vê aquele padre que fala olhando para a assembleia, para os fiéis, parece que ele está falando conosco, né? Você diz assim, nossa, ele falou para mim. Ele fez uma homilia maravilhosa, porque ele teve essa conexão, esse cuidado de olhar para os outros, de se dirigir aos fiéis, né? Aos paroquianos dele. Então, pensando em tudo isso, no relacionamento dos nossos filhos, o filho está falando com a gente está olhando para o celular. Que imagem que o filho vai ter? Bom, não preciso falar depois, né? Porque eu falo a primeira vez, na segunda eu não falo mais, porque ela não prestou tanta atenção. Então, são cuidados que a gente tem que ter. E, por fim, o terceiro recurso, que são os recursos vocais, que dizem respeito diretamente à voz. Então, o volume de voz, a forma como a gente fala, a velocidade com que a gente fala,
entonação. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece gente que fala rápido demais, que parece que tem até uma metralhadora na boca? Eu já falei bastante rápido assim, viu? Até pior. Eu tinha um vício, porque sabe que eu trabalhei num programa que eu tinha 1 minuto e 50 para vender bem 5 produtos. Nossa. Então era uma loucura, né? Era uma Desafio metralhadora, total. né? E aí eu fiquei um pouco viciada em falar rápido. Aqui, ao longo desses 10 anos, eu fui aprendendo a falar mais devagar. Que bom, que bom. E quanto tempo, quantas palavras você acha que a gente fala em média por minuto? Não tenho noção. 150. 150 palavras? 150 palavras por minuto. Então tem aquela pessoa que fala rápido demais, que parece uma metralhadora, que passa muito mais desse tempo. E tem aquele que fala devagar, que também dá sono, né? Então, é importante que a gente tenha uma velocidade moderada, assim como também o volume de voz. Tem pessoas que têm uma imagem comunicativa, às vezes de invasivo. É aquela pessoa ultra simpática, mas parece que quando ela chega, ninguém mais fala, porque ela tem um tom de voz muito forte, fala muito alto, aquele vozeirão. Ou então aquela que fala tão baixo, que você vai cansando também, você diz, eu não consigo escutar. Então as pessoas vão deixando, talvez, de escutá-la por conta desse volume de voz. E eu queria deixar, então, uma dica como recurso vocal, entonação. A entonação é aquela musicalidade da fala. Sabe quando a pessoa fala só no mesmo tom que parece que você está falando com uma máquina e aí... Dormir. Exato. É o que nós chamamos de voz monótona. Então, a musicalidade da fala é o que dá esse abrir de portas. Então, vamos imaginar aí um exemplo. Se eu trabalho numa empresa, tenho que atender o telefone. Então, eu digo assim, empresa X, Patrícia, boa tarde. Ok, né? Fui profissional, fiz o meu papel, ok. Mas se eu colocar uma entonação, eu vou dizer, empresa X, Patrícia, boa tarde. Com que Patrícia você vai querer falar? Ah, que tá com entonação, né? Exato, Tá viva, né? Que tá acordada. Porque, né, abrir as portas, dá vontade da gente continuar. Com certeza. Então, a entonação, ela é bem fundamental na vida da gente. Muitas vezes a gente acha que ela é natural, mas ela precisa também ser aprimorada. E no dia a dia ela faz toda a diferença, com certeza, né? Muito bom. Pergunta é o Mais seguinte... uma só, posso só falar? O último recurso? O último recurso é ênfase. Quando eu quero colocar um holofote ali naquela palavra que eu quero dar uma ênfase, eu também faço essa ênfase na fala. Então é importante que eu use, vamos dizer que eu quero falar para os meus filhos que eu quero vê-los à noite, quero encontrar para o jantar. Eu posso mandar uma mensagem de áudio dizendo, Pedro, Ana, venham jantar hoje, eu estou com saudades, quero que vocês venham, tá bom? Eu vou fazer um jantar gostoso, estou esperando por vocês. Então, quando eu enfatizo, estou esperando, quero muito. É importante que as pessoas percebam, sintam, e essa ênfase é uma forma de aproximar, uma forma de conectar. Muito bom. Tá O que bom? eu ia te perguntar é, Pois não. podemos aprender em qualquer época da nossa vida? Uma pessoa que está ali agora assistindo ao programa que já está com 75 anos e que percebeu que não soube se comunicar muito bem até então, ela pode mudar? É possível? Sim, sem dúvida, sempre, sempre. A gente consegue mudar sozinho o nosso jeito de se comunicar? Olha, então, é interessante que, como eu disse, o primeiro passo seja o autoconhecimento. Então, eu vejo aonde eu quero me modificar, aonde eu quero aprimorar. E aí, muitas vezes, a gente precisa realmente do apoio de um profissional, de um terapeuta, para que possa fazer, né, o que for necessário ali para ajustar melhor e chegar na necessidade da pessoa. Mas muitas vezes esse autoconhecimento, o par de apoio, que é o amigo, o marido, o chefe, a melhor amiga, já vão nos dando toques e isso com certeza surtirá efeitos. Agora, olha, se você não tem esse par de apoio, pegue então a nossa entrevistada maravilhosa como seu apoio, porque hoje em dia, através da internet, online, você pode ser atendido em qualquer lugar, tá? Verdade. Patrícia Moreira Barbosa de Castro, fonoaudióloga, ela está no 11 96573 1808. O Instagram é comunique.se. Ou então Patrícia Barbosa de Castro. E tem o site que é Comunique-se. Comunique-se é com K no final, tá, gente? Entra lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu amei o bate-papo, adorei te conhecer. Que Muito bom, obrigada, eu também, viu? Eu agradeço. E até a próxima. Pois não, com E certeza. vamos prestar atenção na nossa comunicação. Volte mais. Obrigada. Tá bom?